Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero aqui estar prosseguindo aquele estudo nosso, eu ainda não acabei, sobre os benefícios do sacrifício de Jesus. E eu quero falar aqui no nosso versículo base, nosso versículo que a gente iniciou esse estudo. Quero repetir ele aqui de novo, o Salmo 103, versículo 2, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então nós vimos que benefício é o favor, é um serviço que faz gratuitamente a alguém, e Deus trouxe esse benefício por nós através do seu Filho Jesus. Jesus trouxe vários benefícios para a gente através daquele sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Nós vimos nos estudos anteriores que Ele nos trouxe salvação, que Ele nos trouxe, que esse sacrifício nos trouxe comunhão, nos trouxe a bênção. Se vocês querem saber mais, assista os meus outros vídeos, que eu estou falando sobre isso. Mas aqui nós vamos tratar sobre a vitória que Ele nos deu através do sacrifício da cruz, na cruz que Ele fez por nós. Esse é o quarto estudo. Então vamos lá para o estudo número 4. Então o sacrifício de Jesus nos traz a vitória. Ele nos deu a vitória naquele sacrifício ali. Ele nos deu vitória de quê? Ele nos deu vitória contra o diabo. Ele venceu ali naquele momento o diabo, naquele sacrifício ali. Jesus venceu o diabo por você. É porque através desse sacrifício ali, daquele momento que Ele foi exprimido, que Ele foi massacrado naquela cruz, na verdade ali, na visão humana, Ele parecia um derrotado, mas na visão espiritual Ele estava ali destruindo as forças do diabo. Ele estava ali vencendo o diabo. Naquele momento ali que Ele estava se sacrificando no nosso lugar, ali Ele estava vencendo o diabo por nós. E eu vou te mostrar isso lá em Colossenses capítulo 2. Eu vou abrir aqui para vocês lerem. Colossenses capítulo 2, versículo 2, 14 e 15, diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-as na cruz. Então, escrita de dívidas eram os mandamentos que a gente era obrigado a guardar, e se não guardasse, a gente tinha a pena de morte, como era no tempo da lei. Jesus gravou tudo na cruz. Então, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. O que significa? Que Ele aqui destruiu as forças malignas através do sacrifício dele, que Ele venceu. Ele venceu por nós. Ele venceu através daquele sacrifício. E aqui, o sacrifício de Jesus nos deu a vitória contra o diabo. Ele despojou as autoridades e os poderes malignos e fez dele espetáculo público, triunfando na cruz. Nos deu a vitória contra o diabo. E também o sacrifício de Jesus nos traz a vitória contra a morte. Jesus venceu também a morte por você. A morte é o último inimigo a ser vencido. É a morte que todo ser humano teme. Todo mundo um dia vai ter que passar pela morte, vai ter que passar no dia da morte. Todos. Essa é a dura realidade. Mas Jesus venceu a morte por nós. Todos aqueles que estão nele é mais do que vencedores, porque até a morte
vai ser vencida. Nós vamos passar dessa vida aqui para outra, que é eterna, na glória com Ele. E a morte não vai ter mais domínio sobre nós. A morte não vai poder tocar em nós. Essa vida aqui é passageira, mas temos uma eterna, aonde a morte não vai mais se apoderar do ser humano, aonde mais a morte não vai tocar mais na vida do ser humano. E lá, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, que eu vou mostrar aqui. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 ao 26. Olha só o que diz, do versículo 25 ao 26. Diz assim: porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Então, Jesus vai destruir a morte. E já destruiu naquela cruz, naquele momento ali que Ele se criou no nosso lugar. Ele se entregou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar para que a gente tenhamos a vida. Nós hoje precisamos também morrer para Ele também. Ele morreu por nós, então precisamos morrer para Ele. Mas se você me diz, você está louco, morrer, o que eu tenho que fazer? Suicidar? Não. É você entregar sua vida. É você morrer para os seus desejos. É você morrer por aquilo que você está praticando, que você sabe que é errado. Você sabe que é, mas você está praticando. Então morrer para isso. Entregar sua vida para Ele. É você passar a amar. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são pesados, porque são pesados são as doutrinas dos homens. Isso que pesa. É isso que faz a pessoa ficar cansada na caminhada. Dá desgaste, tanto físico como mental e espiritual. A pessoa não consegue ter descanso. Então, precisamos descansar em Cristo. Precisamos descansar nele. E também, nós vimos aqui que o sacrifício de Cristo nos traz a vitória contra a morte. E outra coisa poderosa também, que eu quero falar aqui, que no versículo 54, diz assim: no momento em que o corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal foi revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Nós vamos ter um corpo glorioso, onde a morte não pode nos tocar. Está vendo esse corpo nosso que a gente tem? Esse corpo de carne, ele vai ser transformado. Muitas pessoas aí que estão aí idosos, com a pele aí enrugada, né? Mas que é fiel a Cristo, esse corpo seu vai ser transformado, vai ser modificado, vai ser glorioso como o sol. O seu corpo vai brilhar e nem a morte vai poder chegar perto de você, porque ela vai ser aniquilada também. E ela já foi, através de Jesus. E no dia da nossa partida, a morte não vai poder tocar em nós. Vamos sim passar dessa vida, mas a gente vai passar nós vamos morrer sim um dia, mas a morte não vai nos levar para onde ela quer, que é a perdição eterna. Mas quando a gente parte dessa vida para outra, nós vamos para a outra vida que vai ser eterna, a vida com Cristo, no paraíso. Nós vamos ir para o paraíso. E lá a morte não vai ter direito de nos tocar. Vamos estar lá desfrutando da presença do Cordeiro de Deus. E também a morte nos traz vitória, eu quero dizer, e também o sacrifício de Jesus nos traz vitória contra o
pecado. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 57. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, o poder do pecado e a lei. O aguilhão aqui, se for ver no original, no grego quer dizer kentro. É um ferrão do escorpião do marimbondo. Quando o marimbondo ou o escorpião pica uma pessoa, ela deixa ali o veneno. Então isso aí é o pecado, o veneno do pecado. Mas aquele que se arrepende de Deus, ele está livre desse veneno. Aquele que se arrepende diante de Cristo. Então Jesus nos deu a vitória, na qual nem o aguilhão da morte pode nos destruir. Hoje, Jesus nos deu a vitória contra o pecado. Antes, o pecado tinha o poder de fazer a pessoa ser punido. Se cometeu um pecado, pena de morte. Era assim. Mas hoje o pecado está como se fosse uma gripe. Você tem ele, mas ele não te mata. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é muito mais poderoso do que o seu pecado, do que os nossos pecados. E aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. E nem pecado, nem anjo, nem potestade, nem principado, nem nada pode te separar do amor de Cristo. E se a gente é fiel, ele permanece fiel. Amém? Então, o sacrifício de Jesus nos traz a vitória contra o diabo, contra a morte e contra o pecado. Mas também não quer dizer que legalizou o pecado, pode pecar à vontade. Não. A gente é servo de quem? A gente é servo do pecado ou servo de Cristo? Tropeços todo mundo cometemos. Nós pecamos sim, erramos, eu erro. Todo mundo peca. Não tem aquele que não erra, não. Mas tem aquele que escolhe definitivamente o pecado. Aquele que escolhe o caminho do erro. Se eu quero andar nesse caminho aqui, não quero saber de Cristo. Aí é diferente. Mas quando a pessoa está em Cristo e peca e se arrepende, aí é outra coisa. Aí Jesus te limpa de todo pecado, meu irmão. Então não fica com essa acusação, não. Jesus já te perdoou. Porque você se arrependeu e confessou o seu pecado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.